Só assista essa live até o final se você acredita que o Brasil pode se livrar dessa corja do PT. Só assista essa live até o final se você é um patriota vencedor, se você é um patriota lutador, uma patriota que realmente luta pelos seus direitos e pela liberdade de expressão no Brasil. Só assista essa live se você acredita que a justiça de Deus vai funcionar no nosso país. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direita no Brasil. Me chamo Mário Robert. Todos os dias eu estou aqui sempre ao meio-dia trazendo informações precisas para vocês. Eu vou explicar para vocês o porquê o Fábio Tom não está aqui comigo. Ele faz de segunda a quarta-feira, mas hoje ele amanheceu ruim da garganta, tá? Ele mandou mensagem agora há pouco no particular dizendo que não poderia participar por conta aí da sua saúde, tá? Então vamos rezar, vamos orar para que o Fábio Tom se restabeleça tão prontamente para estar aqui conosco novamente. Hoje nós vamos falar aqui sobre a belíssima participação ali, né, depondo contra as arbitrariedades do Satanás Careca, né, do faraó do Brasil. Paulo Figueiredo esteve na corte, no Congresso norte-americano, falando sobre as arbitrariedades, entregando todos os podres do faraó perseguidor do Brasil. Nós vamos falar também hoje sobre a participação de Bolsonaro na Auriverde, do meu amigo Pitoli. Nós vamos falar também aqui sobre o abandono da moça do vulcão, né, pessoal? Algo estarrecedor, claro, que não é por causa de ideologia, é por conta da vida dessa garota tão jovem que foi perdida e abandonada pelo PT, não é isso? Vamos falar sobre a candidatura imbatível de Paulo Guedes, isso mesmo. Bolsonaro está tentando fazer com que Paulo Guedes se candidate. Vou falar sobre o cargo que ele vai exercer aí, que ele pode exercer nos próximos anos. E tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui. É daquele jeito que você sempre sabe. Deixa o like, compartilha ao máximo, deixa o número do seu like na frente da sua mensagem no chat para eu saber. Ao longo da live, se você quiser mandar um super chat, se você quiser mandar um mimo aí, um agrado, eu agradeço demais, tá bom? Mas você pode estar ajudando aí financeiramente através do Pix que tá aqui em cima, pixmariorobert@gmail.com. Bom, sem enrolação nenhuma mais, vamos começar já com o vídeo. É um vídeo curto sobre o depoimento do Paulo Figueiredo e a gente tira algumas conclusões disso e a repercussão da mídia vendida no Brasil. Vamos lá. Well, thank you, Chairman McGovern, for your leadership on transnational repression. While we disagree on some policies, as democracy should, I appreciate your commitment to this critical issue. My first encounter with transnational repression began in 2019, when Brazilian authorities decreed my preventive arrest in a highly politicized case involving President Trump. Though I was already legally living in the United States, Brazil placed me on Interpol's red notice list, triggering the cancellation of my journalist visa. ICE agents took me in handcuffs to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. In 2022, Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, Brazil's current dictator masquerading as a judge, targeted me again for reporting inconvenient truths. He froze all my Brazilian assets, blocked my social media, canceled my passport, and condemned me to exile. When legal channels proved insufficient, he used back channels to have the United States FBI call me, attempting to coerce my testimony. House Judiciary Committee Chair Jim Jordan questioned this unprecedented violation in a letter to the FBI Director Christopher Wray on May 21st, 2024, a letter never answered. Today, Moraes publicly insults me from Brazil's highest court, calling me a pseudo-journalist and a fugitive, though I've lived openly in Florida for 10 years. He claims there's a secret arrest warrant against me, and I cannot defend myself because I have not been formally charged, and that I don't even know if I've been placed on Interpol's list again. My case is not isolated, but part of a systematic campaign. Journalist Alan dos Santos spent over 2 years on Interpol's red notice list before his lawyers proved the Brazilian government possessed no evidence and got his name removed. When the Biden administration denied his extradition,
stating that his conduct wasn't criminal in the United States, leaked dialogues revealed Moraes' judicial advisors discussing the possibility of sending operatives to kidnap Allen from U.S. soil and clandestinely transport him to Brazil. His warrant remains open in Brazil, and he continues facing millions in fines for posts made on U.S. soil. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Shellenberger has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. But the persecution extends beyond journalists to democratic elected officials. Eduardo Bolsonaro, Brazil's most voted congressman and son of former President Bolsonaro, had a case opened against him by Moraes for denouncing Brazilian abuses to this very Congress. He lives here in exile now, fearing arrest upon his return. Just last month, yes, another Congresswoman, Carla Zambelli, Brazil's most voted woman for Congress, had preemptive arrest decreed by Moraes. She was in the United States for medical treatment, but managed to reach Italy, where she holds Italian citizenship, before being placed on Interpol's Red Notice list. Sadly, 2 days later, the State Department canceled her U.S. visa. Another alarming case is that of Felipe Martins, former special advisor to President Bolsonaro. U.S. Customs and Border Protection systems falsely showed Martins had entered the United States when he was actually under surveillance in Brazil. This fabricated entry was used by Moraes to justify his 6 months imprisonment without charges. CBP later corrected the false record, but only after months of legal pressure. The case, currently in U.S. federal court, raises serious questions about potential clandestine collaboration between Brazilian authorities and elements within American law enforcement agents. Even humble citizens are unsafe. Just to give you one example, Brazilian-American housekeeper Flávia Magalhães had been arrested, decreed by Moraes, for social media posts critical of Brazil's electoral system made on American soil. Tech entrepreneurs like Chris Pavlovski, CEO of Rumble, and Elon Musk also fall victim to Moraes' systematic persecution. In fact, Moraes has attempted to transform tech companies, American tech companies, into unwitting instruments of his repression. An unknown number of Brazilians have their social media accounts blocked by his orders, including individuals residing on American territory. Tech giants like Meta, X, Google, and Rumble face threats of massive fines and executive imprisonment unless they share data about individuals on American soils with Moraes. Don't take my word for it. Similar conduct under Moraes' threats led Rumble to take the unprecedented step of suing Moraes on U.S. federal court in Florida. On February 25, 2025, U.S. federal judge Mary Scriven ruled that Moraes' orders were unenforceable in the United States and prohibited anyone from attempting to enforce them. Moraes' response was swift and vindictive. He branded CEO Chris Pavlovski as a criminal and banned the platform entirely in Brazil. This weaponization of corporate fear contributed to X's temporary departure from Brazil in 2024, with Elon Musk remaining under investigation and even the unrelated company SpaceX being targeted. Faced with such retaliation, other companies like Google and Meta simply comply with Moraes, despite formally recognize the illegitimacy of his orders. The implications for national security are staggering. Imagine if any judge from any country in the world could order an American companies to provide data about individuals on American soil. The U.S. Department of Justice sent Brazil a warning letter dated May 7, 2025, lecturing Brazil authorities not to invade American jurisdiction. Let me reiterate my urgent warning to Congress, to this Congress last year. Without decisive American action, we'll have an enormous Venezuela on steroids in South America's heart. Since then, the situation has gotten significantly worse. The United States has powerful tools like the Global Magnitsky Act for human rights violations, such as freedom of expression, press, and due process. So I urge this commission to recommend sanctions against Moraes
within the next 30 days. However, these actions are insufficient. We need legislation specifically targeting transnational repression, a bipartisan imperative. This commission should also recommend that the government should also stop considering Interpol red notices for visas, pressure Interpol to adopt rigorous criteria for politically motivated cases, and create asylum exceptions for transnational repression victims. When foreign courts override First Amendment, when U.S. citizens are silenced on American speech, when our systems are manipulated against dissidents, we face an assault on American sovereignty and constitutional democracy itself. Thank you for your attention on this critical matter. I welcome your questions. Well, thank you very much. O que mais chamou atenção aqui, pessoal, neste depoimento do Paulo Figueiredo, ele foi magnífico, tá? Foi magnífico, ele falou tudo o que precisava ser falado no pouco tempo que ele teve, 8 minutos, né? Que foi o tempo desse depoimento dele. Realmente escrachou, entregou tudo, toda a arbitrariedade do faraó do Brasil. Acredito que faraó já está com o CU na mão há muito tempo, tá? Não passa Wi-Fi ali. Passa nem um cabelinho de sobrancelha. Tá trancado. E quando eu falo para vocês que tá trancado, algumas pessoas falam assim, ele não tá nem aí. Ele tá pouco ligando, é verdade? Tá pouco ligando? E se eu falar para vocês que essa história que vazou sobre ele querer se vingar de Bolsonaro, porque Bolsonaro destruiu a vida dele, se eu falar para vocês que isso é uma narrativa sendo criada já para ele colocar o pezinho para trás e não prender o presidente Bolsonaro e anular este julgamento, ou então declarar Bolsonaro inocente. Há uma possibilidade, pessoal. Há uma possibilidade dessa conversa ter vazado propositalmente para que se crie uma narrativa que é realmente tá querendo tirar o pé porque ele sabe que as coisas vão para cima dele. Vocês imaginem, contas bloqueadas no exterior, vai ter que pagar milhões de dólares para as empresas que ele bloqueou no Brasil, as empresas americanas. Ou seja, a morte financeira. Morte financeira. O cara vai ter que arrumar laranja para conseguir dinheiro para ele. Certo? E também tem não poder entrar nos Estados Unidos e nos países parceiros dos Estados Unidos. Onde ele também deve ter residências, sei lá, negócios, não sei. Só sei que a vida desse cara, esse cara já tá preso, tá? Vou falar pra vocês, isso já é uma prisão. O cara não pode sair na rua. Se ele sair aqui no Brasil, aqui, em qualquer lugar aqui do Brasil, ele não pode sair na rua. Tanto que ele vai, sempre eles vão pra fora do país pra poder andar nas ruas lá e ainda assim tem brasileiros em cima deles. Então, cara, tecnicamente, esse cara já está preso. Só basta chancelar, só basta dar a condenação dele na lei Magnitsky. O bicho vai pegar pro lado desse cara. E se lembre que Paulo Figueiredo falou aí, ele pediu, né, na verdade, ele orientou ali o Congresso americano a pressionar pela lei Magnitsky para os próximos 30 dias. Para que se dê logo essa lei Magnitsky nesse cara. Para ele já se tocar que ele não tem todo o poder, que ele não é onipotente. Que ele não detém de todo o poder. Que ele não é totalmente blindado. Que ele não pode passar pela justiça, por cima da justiça, todos os dias. As consequências têm que vir. Uma hora ou outra as consequências têm que vir, não é isso? Deixa eu dar um beijinho aqui na Malvina. Obrigado, querida. 255 é o like aí da Malvina. Claudinha Malafaia, 227. Muito obrigado pela sua presença, Claudinha. Quem mais está aqui? O João, Giareta, Marlúcia, Fátima Rafael, Gabriel José, Antônio Castilho, Vani Rodrigues, João Eudes, Alena Robertson, Célio Martins. Todos vocês aí que estão na live, sintam-se abraçados. Muito obrigado pela presença de vocês e chamem mais pessoas aqui para a live, tá? Preciso da ajuda de vocês no like e no compartilhamento também. Quando você compartilha em outros grupos, as pessoas podem querer clicar na live e assistir. Então compartilha lá nos grupos,
Nem precisa falar nada, só pega o link aqui e joga nos grupos patriotas que vocês fazem parte. Certamente as pessoas vão ficar curiosas e vão querer assistir a live, tá bom? Aí vocês ajudam o Mário Robert a crescer e a continuar trabalhando aqui, ok? Marcelo Prata também tá aqui, Deus abençoe. E também a Célia Jonas. Sintam-se todos vocês, sintam-se abraçados, tá bom? Vamos lá, próxima matéria na tela é essa daqui, ó. Vou jogar na tela aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, também sobre o Paulo Figueiredo, né? Só que olha só como a mídia vendida, a mídia podre, isso aqui saiu na Folha de São Paulo, né? Folha de papel higiênico. Olha como que eles repercutem o que aconteceu no dia de ontem. É por isso que eu falo que o cara lá, o careca, perseguidor, ele tá com o símbolo do cobre, né? Ele tá com o símbolo do cobre na mão. Bolsonarista pede no Congresso dos Estados Unidos sanções a Moraes em 30 dias, em nova investida contra ministro. Quer dizer, eles colocam assim, bolsonarista, né? Como se fosse isso aqui é só por causa do Bolsonaro. Isso aqui tá acontecendo só por causa do Bolsonaro. É a Folha de São Paulo querendo... Né? A Júlia Chaib que escreveu essa matéria aí. É como se bolsonarista fosse um apelido pejorativo. Nós temos orgulho de ser chamado de bolsonarista. Certamente o Paulo Figueiredo não se considera bolsonarista, porque ele critica Bolsonaro o tempo todo. O tempo todo o senhor Paulo Figueiredo critica Bolsonaro. Só que eu tenho que dizer que ele faz um excelente trabalho. Tanto jornalístico como... E Bolsonaro também não é incriticável, né? Mas é porque Paulo Figueiredo não se considera bolsonarista. Eu não considero Paulo Figueiredo um bolsonarista. Eu sou bolsonarista. Verde e amarelo. Entendeu? Chegou aqui xingando o Bolsonaro, é cortado na hora. Ah, o frouxo que não sei... Não tem conversa. É Tramontina. Agora eu não considero, mas a mídia tá considerando o Paulo Figueiredo bolsonarista. Sabe por quê? Para tentar melar o depoimento dele, para dizer que isso aí tem viés político. Entendeu? Que o depoimento dele, que as denúncias que ele fez são infundadas porque é algo político. Agora, as atitudes do faraó não são políticos, né? Olha, eu tenho um nojo dessa mídia vendida, cara. Vamos entender só. Vamos entender só a matéria aqui. Paulo Figueiredo repete argumento de perseguição política e chama magistrado do STF de ditador disfarçado. Mas não tá disfarçado não, viu? Eu discordo disso aí do Paulo Figueiredo, porque tá bem na cara. Não é nem mais disfarçado, ele não faz mais questão de disfarçar. Figueiredo falou com testemunhas do colegiado, que ouviu outras 5 pessoas de outras nacionalidades sobre o que seriam violações transnacionais cometidas por agentes de seus países. O depoimento foi prestado diante do co-presidente da comissão, o democrata James McGovern, em uma sessão esvaziada do congressistas. Abre aspas. Os Estados Unidos têm ferramentas poderosas como a Lei Magnitsky. Eu urjo para recomendarem sanções a Moraes nos próximos 30 dias. Ele está querendo adiantar, né? Na verdade, não é adiantar porque as pessoas que estão presas ainda, que ainda não, a gente não conseguiu aprovar essa bendita anistia, mas nós estamos lutando para isso, essas pessoas não podem esperar nem mais um dia. 30 dias já é muito. Já tô achando muito, entendeu? 30 dias já é esperar demais. O movimento faz parte da pressão dele e de aliados do ex-presidente Bolsonaro para que os Estados Unidos punam Alexandre de Moraes. Tá vendo? Mais uma vez, a jornalista coloca aqui como se fosse algo orquestrado pelo presidente Bolsonaro para tentar inviabilizar o depoimento maravilhoso que Paulo Figueiredo fez no Congresso americano. Meu, a safadeza, né? A expectativa dos bolsonaristas é que o presidente... De novo ela usa a palavra bolsonaristas. Prestem atenção como que ela está criando a narrativa. A expectativa dos bolsonaristas é que o presidente Donald Trump chancele sanções econômicas ao ministro, o que ainda não foi concretizado. Figueiredo foi denunciado pela PGR
e é acusado de participar de trama golpista, aí ela coloca a narrativa para definir, para finalizar essa matéria nada enviesada, né? Nada enviesada, né? Dá para ver de longe que essa mulher colocou isso aí para poder deslegitimar o grande trabalho de Paulo Figueiredo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tô com um sinalzinho aqui de Wi-Fi, tá dizendo que a minha internet tá fraca. A minha imagem e o meu som estão bons para vocês? Coloca aí nos comentários. A transmissão está correta? Tá tudo certo? Não tá travando? Tá tudo certo? Imagem e som estão bons para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? É, Gabriel José, tá espumando de ódio. Óido, né? Como diz o Lula, é óido. Globo lixo, aceite que dói menos. As suas mentiras nem têm credibilidade nenhuma. É a Folha, Maria. Folha de São Paulo. Mas a Globo também é um lixo. Tá ótimo, sim, sim. Ótimo, sim. Tá ótimo, tudo certo. Vocês são maravilhosos. Obrigado aí pelo feedback de vocês. Boa tarde, Ubirajara. Sim, tá limpa. Beleza. Uai, o Barroso não falou que derrotou o bolsonarismo e agora tem um dentro do Congresso americano falando contra o STF ainda? Pois é. Pois é, Gabriel. Bem lembrado. Pois é, derrotou o bolsonarismo, tem um lá dentro do Congresso americano. Que da hora, né, bicho? É legal. Eu gosto de trazer esse tipo de matéria porque isso traz esperança para nós. E não é falsa esperança, não. É uma esperança concreta de que dias melhores virão. A gente consegue ver com esse tipo de matéria o desespero do sistema. O sistema está desesperado. Eles não sabem mais o que fazer, eles estão perdidos. Eles não sabem mais para que lado ir. Eles não sabem mais para que lado atirar. Tá acabando a munição do sistema. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Não amola. Infelizmente, esse não amola só serve para nós, né? Que para eles vão continuar amolando a gente até o dia que a justiça de Deus resolver ser impetrada no Brasil. Logo mais vocês vão ver a justiça acontecendo. Ó, quase eu falo em espanhol. Acontecendo. Calma, Mário, você não tá na novela mexicana, calma. Maria Djalma, os patriotas unidos jamais serão vencidos. Obrigado, minha querida, é verdade. Inclusive, domingo que vem agora, né, dia 29, Paulista, tá, pessoal? Quem mora em torno da Paulista, quem puder ir para a Paulista, se desloque para a Paulista, é pelo presidente Bolsonaro. Dessa vez é sim uma manifestação pelo presidente Bolsonaro, porque eles estão com essa ideinha fajuta de prender Bolsonaro, e nós vamos às ruas mostrar o nosso poder de povo contra os desmandos do STF, contra os desmandos de um ministro que quer legitimar a prisão de um inocente, que é Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos vencer essa batalha, pessoal. Todos juntos, tá? Preciso de vocês nessa batalha também. Pessoal, recadinho rápido, não saia daí, porque tem mais notícias maravilhosas aqui para trazer para vocês, tá? Geralmente, quando eu tô dando um recado, todo mundo sai. É rápido, coisa rápida. Tem um sorteio para acontecer agora no dia 2 de julho de 2025, aqui no canal. Esses 2 presentes poderão ir para sua casa. Como você vai fazer? Você vai fazer um pixmariorobert@gmail.com. Esse é o endereço, tá lá em cima. pixmariorobert@gmail.com. Tá bom? Tem o QR Code também para facilitar a sua vida. Se você fizer um Pix acima de R$20, seu nome já entra automaticamente no sorteio que vai ser realizado no dia 2 de julho. Eu vou realizar aqui na live de meio-dia com vocês aí assistindo a tudo. Então o sorteio vai ser feito na tela e você vai poder acompanhar quando eu apertar o botão para sortear, tá? Então esses 2 presentes aí são equivalentes a R$1.800 que a Sil Menezes carinhosamente doou esse belíssimo trabalho dela aqui para o canal, tá? Então, ela vai mandar para sua casa, se você for sorteado,
este colar maravilhoso com as cores da bandeira, feito com fios de cobre e cristais com as cores da bandeira, e também o terço lá com a bandeira do Brasil, o terço lindíssimo também, tá bom? Então, não perde tempo não, participa se você puder. Se você não puder, ajude o Mário Robert a continuar, é com qualquer valor. Se você não puder mandar R$20, mande 1, 2, 5, 10, o quanto Deus tocar no seu coração. Se você acredita que o meu trabalho é importante para livrar o nosso Brasil dessa corja do PT, dessa corja da esquerda, se o meu trabalho é importante para alcançar pessoas, né, mudar pensamentos cauterizados, né, das pessoas, fazer com que esse Brasil seja livre desta corja maldita que quer destruir a nossa nação. Se você acredita que o meu trabalho é importante, ajude a continuar este trabalho, tá bom? pixmariorobert@gmail.com. Recado dado, vamos para a próxima matéria. Olha só que interessante isso aqui, que eu vou trazer para vocês, que é justamente, deixa eu trazer aqui para a tela agora. Eu peguei isso aí no Globo, né? E diz assim, ó: Moraes não autoriza advogado de Braga Neto a gravar a cariação com Cid e defesa reclama. Advogado-geral alega que houve cerceamento de defesa e que recorrerá à OAB. Eu acho que ele vai perder tempo. Vai recorrer à OAB? Vai perder o tempo, cara. Vai perder tempo. A OAB não faz absolutamente nada. Vamos lá. A defesa do general da reserva e ex-ministro Walter Braga Neto afirmou que teve suas prerrogativas violadas na acariação entre o militar e o tenente-coronel Mauro Cid realizada nesta terça-feira, dia 24, no Supremo Tribunal Federal. A queixa é que, diferentemente dos demais atos do processo da trama golpista, essa sessão não foi gravada. E por que, hein, pessoal, que vocês acham que ele não quis que gravasse justamente essa sessão, hein? O que vocês acreditam? Para esconder alguma coisa? Será que ele quer esconder alguma coisa? Aumentei o texto aí para vocês acompanharem comigo. Não consegui compreender o motivo de todos os atos terem sido gravados, e esse não. Com todo respeito ao ministro, isso não faz o menor sentido. Vamos alegar cesseamento de defesa e vou comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil que minhas prerrogativas foram violadas, disse a coluna advogado de Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima. Não vai adiantar nada. O defensor relatou que logo no início da acariação perguntou ao ministro Alexandre Moraes se a audiência seria gravada. Diante da resposta negativa, Oliveira Lima pediu autorização para ele próprio, como advogado de Braga Neto, gravar a sessão. O pedido foi negado pelo magistrado. Segundo o relato de Oliveira Lima, Mauro Cid passou a acariação de rosto baixo e foi chamado de mentiroso por Braga Neto em 2 ocasiões. O advogado afirmou que o tenente-coronel não rebateu o general ao ouvir que estava mentindo. Então é aquilo que a gente sempre vem falando. Mauro Cid está acuado, né? Mauro Cid está, neste momento, refém do sistema, né? E todo aquele processo, todo aquele treinamento que diz que ele passou aí, um dos melhores treinamentos das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, em que ele enfrentaria todo tipo de tortura. Qualquer torturinha que ele sofresse, ele já ia entregar tudo. Já ia entregar o Brasil. Não adiantou de nada. Ah, mas a família dele tá na mira. A família dele saiu do Brasil. A família dele tá nos Estados Unidos em segurança. Por que continua mentindo ainda? Por que ele ainda continua mentindo se a família dele já saiu do Brasil? Está em solo americano. Eles têm casa lá, têm residência lá. É complicado, né? Olha, cada dia que passa, a gente vê as coisas se estreitando para esses caras, mas ainda continuam batendo na gente, né? Ainda continua vindo umas notícias dessa que deixa a gente entristecido. Um cara que Bolsonaro confiou, cara. Um cara que Bolsonaro colocou ele como ajudante de ordens. Era o cara que tinha acesso direto ao presidente. Infelizmente, né? A gente não sabe quem é quem, né? Infelizmente, Bolsonaro tem uma bola de cristal para saber que esse cara um dia seria aí, ajudaria o seu algoz
a incriminá-lo por um crime que ele não cometeu. Complicado, né? Olha só, porque isso aqui o Gabriel José me mandou, mas eu não entendi direito, Gabriel. Coloca aí na tela. Isso aqui é uma parte do depoimento, é isso? É algo que vazou? É algo que vazou do depoimento do Mauro Cid? Ou foi daquele depoimento que ele prestou no julgamento? Que fala aqui da sacola do vinho, né? E aí diz assim, ó. O senhor ministro relator, pelo esmo, o senhor ministro relator foi dito que, indagado pelo advogado réu Braga Neto, acho que estava nessa cariação, não é? Se a sacola de vinho estaria lacrada ou aberta, o réu colaborador Mauro Cid reiterou que ela estaria lacrada. Portanto, não chegou a haver dinheiro. Por que o general Braga Neto ainda está preso? Se o Mauro Cid nem sabia o que tinha nessa sacola de vinho. Se estava lacrada. Como que ele viu que tinha dinheiro lá dentro? Aí o Braga Neto disse que nem ele mesmo viu o que tinha dentro daquela sacola de vinho, só foi dito para entregar. E ele entregou. Ainda respondendo ao advogado réu do Braga Neto, o réu colaborador disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta. O Mauro Cid agora, ele pesa dinheiro, ele sabe exatamente quanto que tem ali de peso de dinheiro. Ele tem sei lá, é um poder. Ele é um X-Men. Ele, pelo peso da sacola, ele sabe quanto que tem na sacola. Complicado, né, bicho? Ai, meu Deus do céu. Aí a gente vê o porquê que ele não quer que grave essa cariação, porque ele não quis que gravasse, que fosse televisionado, assim como foi o julgamento de Bolsonaro. Quer dizer, o circo pode ser televisionado. Agora, a acariação, que é o que faria com que tudo fosse anulado, ele não quis gravar. Aí os advogados do Braga Neto saíram da acariação e falaram assim, olha, o cara mentiu, não foi gravado, o cara mentiu o tempo todo novamente. Esse julgamento aqui já era para ser anulado, se isso aqui fosse um país sério. Mas, infelizmente, nós temos um monte de bananas, esses sim são bananas, que não fazem absolutamente nada para conter esse cara. Maria Djalma, ela diz assim, ó, mas não adianta o Mauro Cid ficar mentindo, a verdade ela vai prevalecer. Ou mais cedo ou mais tarde, a verdade vai vir à tona e a mentira tem perna curta, como falava os meus avós. É verdade, minha querida. Verdade. Concordo com você. Mauro Cid traíra e nem disfarça. Pois é, Malvina. Complicado. Marlu, você tá pedindo aí para vocês, curta, comente, compartilhe e contribua, tá? É os 4 Cs, não é? O Fábio Tom que fala isso no canal dele. Curta, comente, compartilhe e contribua para ajudar o canal a se manter, tá? Dependo somente de Deus e de vocês que estão aí enviados por Deus, tá? Vocês são maravilhosos. Obrigado aqui por estarem todos os dias confiando no meu trabalho. Vamos ver o presidente então falando? Estavam com saudade da live do Bolsonaro, né? Vocês, né? Ele participou hoje da Auri Verde. Já fizeram um corte aqui precioso, onde ele disse que querem tirar ele da presidência, para concorrer à presidência em 2026. Não somente ele, né? Outros que ele indica. Vamos lá. Para mim é uma negação à democracia. Presidente, ao mesmo tempo a gente sabe que existe, né, em toda essa perseguição, o objetivo é tirá-lo da disputa do ano que vem. Haja vista a questão envolvendo os embaixadores, a reunião com os embaixadores, né, o evento do 7 de setembro na Avenida Paulista, enfim, do Brasília. A gente vem acompanhando as narrativas construídas e a tentativa de tirá-lo de fato do páreo em 2026. E eu defendo, presidente, é uma defesa do Pitori, né, que se o senhor não estiver no páreo ano que vem, por uma decisão própria, o senhor tomou a decisão de não estar e indicar alguém, né, aí é uma decisão do senhor. Agora, caso de fato venha persistir a decisão de mantê-lo fora do páreo por algo que não se sustenta, entendo que é uma eleição que perde sentido para nós, presidente. Para mim é uma negação à democracia. O que é a democracia? Ela é materializada pelo voto.
auditável e com contagem pública. Assim se faz a eleição. Lá atrás, você pode ver, em 82, apesar da reação que as Forças Armadas tinham para com o Brizola, ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. E foi respeitado tudo isso aí. Agora, o contrário, você pode ver as pesquisas. Você bota um pé atrás tocante a pesquisa. Mas aí as pesquisas estão me dando. Eu, o mais competitivo, e derrotando o Lula por ocasião das eleições. Depois vem os outros nomes ali para baixo. Então, tirar a gente do páreo por intermédio de inelegibilidades ou condenações absurdas, isso é conhecido como lawfare. Ou seja, o ativismo judicial. Aconteceu na França, a Marine Le Pen está inelegível, acho que por 5 anos. Na Romênia, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, quase conseguiram tirar o Trump da cena eleitoral, e comigo aqui no Brasil. Vocês veem que o presidente Bolsonaro, ele tá soluçando pra caramba, né? Ele soluça bastante, né? É triste ver ele nessa situação. Isso aí é devido à democracia da esquerda, né? Que entrou na barriga dele, não é isso? A democracia da esquerda que fez isso aí com ele em 2018, e até hoje ele sofre as consequências, e eles falam que é tudo mentira, né? Um bando de abutre. Mas a gente já sabe que é claro que o presidente Bolsonaro, eles querem tirar da reta final. Só que assim, todos que o presidente Bolsonaro indicam como possíveis aliados que vão concorrer nas eleições de 2026 para o Senado, principalmente, porque o medo deles é que a gente consiga a maioria no Senado, tá? Que se a gente conseguir a maioria no Senado, acabou para o sistema. Acabou para os deuses do Monte Olimpo. A gente começa a abrir pedidos de impeachment, mandar todos para casa. Entendeu? Então, é isso que pode acontecer no nosso Brasil, e é isso que provavelmente vai acontecer, e é isso que eles têm medo. Eles têm medo. Olha outro medo que eles vão ter aqui, ó. Olha essa notícia maravilhosa. A candidatura imbatível de Paulo Guedes, um presente para o país. Então, Paulo Guedes, o melhor ministro da economia que nós tivemos aqui, ele que fez o Brasil ser entregue, infelizmente, nas mãos do PT em azul, tá? O Brasil estava mais 8 anos de Bolsonaro, mais 4 anos de Bolsonaro, nós teríamos um Brasil aí pujante. A economia estaria assim maravilhosa. Nossa vida seria outra. Nós hoje não estaríamos falando sobre crise, sobre recessão, sobre IOF, sobre imposto. O Brasil seria um outro Brasil se nós tivéssemos continuado com Bolsonaro, mas infelizmente não sei se era preciso. Deus permite todas as coisas. Eu acredito que Deus permitiu que essa desgraça desse cachaceiro subisse a rampa. Era preciso, às vezes, para mostrar o que é o PT, não é isso? O ex-presidente Jair Bolsonaro trabalha incessantemente para convencer o ex-ministro Paulo Guedes a aceitar concorrer ao Senado Federal em 2026. Ele seria candidato pelo estado de Minas Gerais, imbatível. O foco é eleger o maior número possível de senadores de direita. Segundo Bela Megali, o ex-presidente tem trabalhado para convencer Guedes e aliados teriam relatado que ele chegou a ter uma conversa há poucos dias com o ex-ministro e avaliou que Guedes se mostrou mais aberto à ideia. Paulo Guedes é formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pessoas próximas ao ex-ministro afirmam que ele não tem se mostrado animado em voltar para a política, mas não duvidam que ele aceite a empreitada. Então, veja bem, o que vocês acham, vocês aí que estão nos comentários, o que vocês acham da possível candidatura de Paulo Guedes ao Senado? Eu prefiro ele como ministro. Inclusive, nós vamos precisar de um ministro como ele para desfazer todo esse lamaçal
que o Haddad está jogando no Brasil. Tá? Mas eu não vejo ele como senador. Não vejo o Paulo Guedes como senador, até porque Paulo Guedes é mais contido também, não entra em muitas polêmicas. Eu prefiro como ministro da Economia, mas é jogada do Bolsonaro. Se for jogada do Bolsonaro, se for verdade isso aí, desculpa, nós temos que acreditar e confiar na jogada do nosso querido Bonoro, nosso amado Bonoro. Vamos lá, pessoal, olha só. Aí, várias pessoas falando que prefere como ministro. Ó. A Ângela Frazon, Maria Djalma, ó, a Fátima, todo mundo falando prefiro como ministro. Ó. Boa tarde, Benjamin, Deus abençoe. Então, todo mundo prefere ele como ministro, eu também prefiro como ministro, mas temos que confiar no nosso querido presidente Bolsonaro, né? Elizabeth falou, se ele sair como senador, ele pode se licenciar do cargo para ser ministro, que é o forte dele. É verdade também. Pode ser que Paulo Guedes seja senador, e aí o suplente também seja de direita, pode ser uma estratégia de Bolsonaro, entendeu? Aí ele se silencia do cargo, vira ministro, e Bolsonaro coloca o suplente no lugar. O suplente dele no lugar do Senado, entendeu? Para puxar voto, entendeu? Acredito que Paulo Guedes teria muitos votos. Boa jogada aí, Elizabeth. Gostei da sua ideia. Aí, ó, o José também. Ótima ideia. E se for eleito, o Bolsonaro poderá colocá-lo como ministro. Verdade. Ele puxa voto, né? Ele puxa voto. Isso é verdade, eu não tinha pensado nisso não, José Augusto. Você e a Elizabeth colocou aí. Daqui a pouco o Xandão manda prender o... Pois é, não duvido nada não, viu? De terem colocado essa notícia aí. Logo mais ele vão começar a investigar o Paulo Guedes. Logo vão começar a investigar o Paulo Guedes. Verdade, Ângela. Mas tem que ser ministro. É mesmo, Mário, como ministro da Fazenda. Que Deus o abençoe também, Mário. E a todos do chat. Obrigado, meu querido. Amém. Prefiro como ministro. Mas pode ser uma jogada de mestre do Bolsonaro aí, pessoal. Quando o Bolsonaro... Eu prefiro analisar. Igual o pessoal fez aí. Fez uma análise rápida comigo aqui. E eu gostei dessa análise aí da Elizabeth e do José Augusto. Seria muito pertinente mesmo. Seria uma jogada de mestre. Vamos ouvir então o que o nosso querido André Marcília tem a falar sobre o nosso Brasilzão. Vamos ver, especificamente ele fala sobre o quê? A regulação das redes sociais. Vamos lá. Agora se retoma o julgamento da regulação das redes sociais. Qual a importância dos votos dos ministros? Nenhuma. Já está regulado. Eles já declararam inconstitucional o artigo 19. O que importa agora é qual vai ser o órgão fiscalizador. Isso é que está a dúvida ainda. Tem ministro que sugere uma coisa, tem ministro que sugere outra, eles vão tentar entrar em um consenso. E com certeza o consenso vai ser um órgão que seja submetido ao STF. Claro, eles vão fazer uma espécie de censura sem assinatura. Eles vão entregar para esse órgão fiscalizador que vai estar submetido a eles o poder de dizer o que pode ou não pode hoje em dia na internet. A gente vai ter um censor sem rosto. É uma censura pior ainda do que a chinesa, porque a chinesa, pelo menos, é explícita, a gente sabe quem está censurando a gente. E olha só, dentro desse cenário, a oposição precisa fazer alguma coisa. A oposição não pode ficar quieta. A tal direita precisa mostrar a sua cara. E é o momento, porque senão a gente pode entrar nas eleições do ano que vem sem a possibilidade de que as eleições tenham redes sociais, ou tenham redes sociais ativas. Não dá para esperar mais. E como é que se pode lidar com isso? O que a oposição pode fazer? Bom, a oposição pode, muitíssimo bem, nesse momento, lidar com esse órgão, chamar para si a responsabilidade de ser ela a responsável, ser ela talvez o órgão, ser ela a criadora do órgão, ou pelo menos aquela que vai dar diretrizes
legislativas para o órgão. Esse órgão fiscalizador ou precisa estar no Congresso, ou precisa estar submetido ao Congresso, ou precisa ter o DNA do Congresso, para que o STF não seja o controlador do órgão fiscalizador do que as plataformas podem ou não fazer. Se isso não ocorrer, não adianta esperar as eleições de 26 trazerem uma direita para o poder, porque talvez as eleições de 26 nem consigam trazer uma direita para o poder. Pois é, eles querem regulamentar as redes sociais porque é a única maneira do PT voltar ao poder ou ganhar votos. É a única maneira. Se eles não regularem as redes sociais, nós vamos continuar falando aqui o que eles não querem que a gente fala, né? E isso é muito ruim para eles, para o projeto de poder deles, para o projeto de vingança do Lula, principalmente. Não é isso? Então, por isso, aí eles agora vão escolher o órgão regulador. Já estamos regulamentados. Agora eles vão escolher o órgão que vai regulamentar. Ah, tudo bem, eles não escolheram o STF, mas e aí? O órgão que eles vão escolher foi escolhido pelo STF. Vocês entenderam? Então fica na mesma. Infelizmente, agora nós precisamos nos adequar cada vez mais. Eu já não vou poder mais falar nome de ninguém aqui no canal. Eu vou ter que falar as matérias nas entrelinhas. Eu vou ter que fazer aqui conversa cabulosa, como eu disse para vocês. Mas de uma forma que vocês entendam. Porque a gente não vai mais poder, nem na capa dos vídeos, mas eu vou poder colocar personagens no nosso Brasil. Eu vou ter que inventar aí alguma coisa para poder mudar a capa do vídeo e não colocar o rosto absolutamente de ninguém. Mas para que vocês saibam de quem que nós estamos falando. É complicado, né, bicho? Mas a gente pode vencer essa batalha. A gente tem que vencer essa batalha mudando o Senado. É isso que eles têm medo. Exatamente isso que eles têm medo. Olha só, pessoal, vocês souberam aí da moça, né, que infelizmente faleceu dentro do vulcão lá na Indonésia, ficou esperando por socorro do Brasil, principalmente, não conseguiram socorrê-la a tempo, ela acabou falecendo, não resistiu, e, claro, ela fez o L, ela era do ele não, né, e a gente nunca iria desejar a morte de uma pessoa simplesmente pelo fato dela pensar o contrário de nós, né? Mas olha só, o governo que ela amava, o governo que ela votou, o governo que deixou ela para morrer. E outra coisa, o Itamaraty disse isso aí, ó, porque tem que retirar o corpo, tem que trazer para o Brasil, não é isso? Encargo de trazer o corpo de brasileira morta na Indonésia é da família, diz o Itamaraty. Deixou tudo nas costas da família, bicho. Complicado, né, bicho? Complicado, meu. Complicado. Segundo o Ministério, o translado de restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é custeado pela família. Entendi. Aí só pode usar o avião da FAB para buscar corrupto, não é isso? É isso ou não é? Porque olha só que interessante. Avião da FAB era a única forma de trazer a ex-primeira-dama do Peru, né? Diz Mauro Vieira. Ministro afirma ter falado com Lula. Declara que o asilo foi concedido a Nadine Heredia, condenada por corrupção por questões humanitárias. Vocês veem como que é? Então, para buscar bandida no Peru, aí beleza. Aí ela vem, avião da FAB, tudo bonitinho. Aqui chega e fica num lugar 5 estrelas custeada com o nosso dinheiro. Mas para ir buscar o corpo da menina, a FAB não pode ir. Tem que a família se vire para trazer o corpo da menina. Além de não ajudarem nas buscas, depois de morrer, a menina ainda vai ficar abandonada. A família tem que se virar. Se vira, mané, para trazer o corpo da menina. É algo assim estarrecedor. Pessoal, vocês já participaram do nosso sorteio? Se não, participa agora, dá tempo, tá bom? Dia 2/7 eu vou estar sorteando aqui. Falta pouco, hein? Falta pouco, ó. Falta 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 dias para o nosso sorteio. Pix acima de R$20, seu nome já entra automaticamente no sorteio. Olha só, quem entrou hoje aqui, ó, no sorteio, deixa eu falar para vocês, que fez o Pix durante a nossa live aqui, deixa eu ver aqui, foi o Risonaldo de Melo. Ele já entrou automaticamente no sorteio, tá? O Risonaldo de Melo. A Clauri Maria. Deixa eu ver quem mais. Clauri Maria. O Walter Alves. Quem mais? E o Dr. Emerson Venuto. Esses estão participando do sorteio, tá bom? Então é homem ou mulher, tá? Pode participar desse sorteio. Você pode dar de presente para sua esposa. Imagine sua esposa ganhando aí esses 2 presentes lindíssimos, hein? Ou a pessoa que você ama ganhar este terço, hein? Então, acima de R$20, você ajuda o canal a se manter e ainda pode participar no dia 2/7 do nosso sorteio aqui. Então, não perca tempo, não. Esses 2 produtos juntos, a Sil Menezes vende por R$1.800. Mas ela doou para o canal para ajudar o Mário Robert aqui nesse mês. Então, você pode ajudar neste mês ao canal se manter, tá bom? Conto com a sua ajuda. pixmariorobert@gmail.com. Agora, se você não puder participar do sorteio, não tem problema. Doe 1, 2, 5, R$10. Que Deus tocar no seu coração, se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e a nossa nação. Eu te vejo na próxima live ao meio-dia. Posso contar com a sua presença? Espero que sim. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.